eu vou contar um pouco para vocês, passando os slides e tentando contar as histórias. Como é que a gente experimentou esse virabrequim, como é que foi, como é que não foi. Eu vou pular alguns slides mais chatos, até para a gente ganhar tempo, porque realmente essa apresentação é bem mais longa e aqui estão todos os highlights da moto, mas eu acho que a gente começa no ponto interessante, que é falar sobre potência, que o Mauro até comentou. As pessoas têm o hábito, e na minha humilde opinião, errado, de perguntar assim, quantos cavalos tem essa moto? Isso quem anda de moto, né? Porque quem não anda de moto, se eu for lá no escritório da minha avó, a funcionária dela vira e fala assim, quanto você dá? Eu dou 300 por hora. Ai, nossa, você é tão maluco. Enfim, qualquer um dá 300 por hora. Agora, fazer determinadas curvas a 90 é bem difícil. Enfim, então, a primeira coisa que eu trabalho muito é em tirar essa percepção de que a cavalaria por si só é algo determinante. É uma coisa que não é pública, e eu não sei porque as fábricas não colocam isso de forma explícita, mas muitos países fizeram um acordo com os fabricantes para que não se comercialize, não se licencie motos para uso em rodovias e uso urbano com mais de 200 cavalos, senão a coisa não tem mais fim. Elas passaram a ter muita potência. Eu não lembro exatamente se a potência é 221 ou 210, é uma coisa assim, mas existiu esse acordo. Então, a potência por si só não é relevante, mas sim a forma que você chega lá. Se o giro sobe mais rápido, se o motor é mais dinâmico, como a moto se comporta. E não só potência, é claro. E aí, o que melhorou nesse motor comparado ao anterior? Embora eles divulguem a mesma cavalaria, as motos, isso é uma coisa que às vezes o pessoal da Kawasaki até briga comigo, talvez eu vou levar uma bronca do Mauro para eu descer do palco. No manual, nos materiais, a potência divulgada é a mesma, mas se vocês entrarem no YouTube da vida, essa moto vem dando, a cavalaria vem sendo maior, 5 a 8 cavalos, e por que essa variação? Depende de onde ela é testada, nível do mar, mais oxigênio, menos, ela performa mais ou menos. Mas mais importante do que de fato ela ter tido, embora não declarado, um ganho de potência, o que eles conseguiram é que o motor faça com que o giro suba mais rápido. E quando a gente pega a ZX-10 antiga e transforma ela numa moto de corrida, numa superbike, não numa super stock, o que a gente faz? A gente alivia o pistão, a gente usa um virabrequim diferente para que quando a gente saia da curva, a gente acelere e o giro suba. Quem já viu a minha moto ligando no autódromo, já deve ter percebido que ela sequer tem partida. Eu tenho que ligar com um carrinho externo. Qual o motivo disso? Aliviar tudo que é possível para que a gente não tenha resistência para o giro subir. Esses estudos, o pistão que eu sempre usei, não que ele foi sempre mudando, mas os pistões que eu fui testando ao longo dos últimos 4 anos, eles eram sempre desenvolvidos, projetos de fábrica, sigilosos, é uma divisão dentro da Kawasaki, de engenheiros que vai tentando implementar cada vez peças mais sofisticadas. Depois de tantas experimentações, eles pegam e conseguem chegar no meio termo de um pistão que não dure só 1.500 km, que é o quanto dura o meu pistão, mais que isso ele vira farelo, e eles pegam e otimizam para um pistão ainda mais leve para que o giro suba mais rápido. Então o motor, em razão não só do pistão, mas de uma série de coisas, ele é um motor mais leve, que performa mais. Que não que fosse uma fraqueza, mas é sabido que a ZX-10 era muito forte, ela performava muito em alto regime e nas saídas de curva ela podia ter um pouquinho mais de gás. Então essa foi uma melhoria. Aqui eles dão os detalhes de tudo isso, como foi a melhoria, como não foi e tudo mais, melhoria na lubrificação, porque quando a gente põe mais potência, a tendência da moto é aquecer. Se você não otimiza todo o sistema, a capacidade da lubrificação através do óleo e de outros itens, o motor derrete, ele simplesmente ferve. Fala do pistão, que quando a gente diminui a altura do pistão, ele fica mais leve, ele pode subir e descer com mais velocidade, ou seja, ter mais explosão, mas ao mesmo tempo, se ele não tem um tratamento para suportar a agressividade térmica e a abrasão e outras coisas, ele derrete. Então, fruto dessas experiências com esses 4 times, que eles chegaram numa versão final para pôr à venda isso na rua.
Mas certamente o maior benefício desse motor, e também também passou por nós esses testes, é o novo virabrequim. Não existe peça mais pesada e mais incômoda, mas não tem como jogar ela fora, dentro do motor, que o virabrequim. Tanto é que quando a gente anda numa 1000 ou anda numa 600, a sensação é a 600 deita e se move com mais facilidade. Não é porque essencialmente o quadro é diferente ou nada disso, é porque o volume cúbico, e que se resume no tamanho do virabrequim, é menor. Então a tendência de uma 600 ela resistir menos ao nosso desejo de fazer a moto inclinar de um lado para o outro. O que eles conseguiram foi tentar ir aliviando de forma equilibrada o virabrequim, para que a nova ZX10 o giro suba tão rápido quanto uma 600, e você ganhe o poder de jogar a moto de um lado para o outro, que em geral uma 1000 tem muita resistência. Então o novo virabrequim é a peça mais refinada desse novo motor, embora tenham vários outros itens. E aí vai detalhando tudo isso, passagem de óleo e tudo mais. Eu não sei dizer, imagino que a Kawasaki permita que isso aqui seja divulgado, e talvez a Rota-K possa disponibilizar para vocês darem um download disso aqui e poderem ler com calma. A parte de injeção foi remodelada, atualmente, isso já mostrando que daqui a uns anos com certeza vem coisa nova. O corpo de injeção da ZX10 antiga, as 4 borboletas eram cabo, totalmente manual. Eu já vim os últimos 4 anos, o meu corpo já vinha com essas 2 eletrônicas, essas 2 manuais. Em outras palavras, a minha reação na mão não reflete o que as borboletas respondem. Essas 2 elas se comportam da forma que a eletrônica mandar. A nova, esse corpo que eu usava é o que agora está nessa moto. E o corpo que eu passei a usar esse ano, que está dando um trabalhão para ajustar, as 4 borboletas já são eletrônicas. Então isso mostra que assim, o que a gente experimentou já foi para o varejo, agora a gente já está em outro estágio, que provavelmente daqui algo em torno de 4 anos vem por aí. Quando eu conversei com um dos engenheiros que participou desse projeto, eu perguntei para ele assim, qual que é o drive? O que vocês querem com essa moto? Lógico, a fábrica quer vender, quer fazer moto potente e tudo mais. Ele falou, a nossa intenção, e ele fez até o seguinte comentário, a visão da Kawasaki é em fazer um negócio top. A gente talvez até entenda que não somos os melhores marqueteiros globalmente falando, mas a gente tem certeza que nós já temos a melhor moto e que a gente vai dar um passo à frente e vai construir uma moto ainda melhor. E aí tudo foi pensado, se o cara que vai comprar é um cara que se apega aos detalhes e que realmente sabe julgar o que é premium e o que é não, essa moto em todos os detalhes foi pensada em ser uma moto de corrida de verdade. Eu não tenho como passar tudo, porque senão eu teria que falar umas 3 horas. Eu vou só ressaltar algumas coisas. O escape é inteiro de titânio. No Mundial de Super Stock, o escape novo é tão refinado que o pessoal já nem troca mais as curvas. Estão trocando só a ponteira, só para eliminar o catalisador e aumentar o torque. Então ele já não precisa, a moto já vem tão refinada que não se troca mais isso. Mudou o tamanho das saídas do cabeçote para que ela tenha mais vazão. A parte de câmbio, que é um negócio que não é... O cara de rua não faz muito uso disso, mas na pista o câmbio da ZX10 antiga era um câmbio muito difícil para a gente usar, assim como de todas as outras marcas. Em geral, moto de rua, os câmbios as marchas são longas, então você não consegue ter uma moto com muita explosão e com marchas curtas para sair de uma curva e ir até outra e assim por diante. A Kawasaki foi ousada em trazer uma combinação de engrenagens muito curta, que aumenta ainda mais a pegada da moto quando a gente, se pegar uma serra, aumenta ainda mais a pegada quando a gente sai das curvas. Então ela aproximou, especialmente da segunda à sexta, o tempo de troca de marcha. Em outras palavras, se antes uma segunda você assumia ela, sei lá, em 8.000 giros e levava a 15,
além do giro subir mais rápido, hoje a engrenagem é menor, então assim, você vai ter que colocar a terceira e a quarta, as marchas com muito mais brevidade. Isso é uma coisa que eu teria que explicar com muito detalhe para descrever como isso é benéfico, mas todo câmbio de corrida é sempre mais curto. Eu nunca nem usei câmbio longo. Esse câmbio, eu participei e conduzi os testes do lançamento dessa moto aqui no Brasil para os jornalistas na semana passada. E os jornalistas estão acostumados que toda vez, sempre tem um lançamento, a fábrica vai lá e fala, essa moto é a melhor, tal, não sei o quê. E os jornalistas todos me conhecem, na verdade quase que metade das revistas, os pilotos de testes e os jornalistas já trabalham comigo na escola, já são amigos e tudo mais. Então eu nem falei muito, eu falei, galera, vamos andar. Vocês estão acostumados a andar, anda na antiga, anda na nova e depois vamos conversar. Não teve um que não disse o seguinte, realmente a moto se transformou, é muito melhor. E aí vocês podem checar isso nas matérias que pipocaram para todo lado. Então aqui fala ainda do câmbio e tudo mais, passar para o slide seguinte. Eu acho, não só eu, mas é a opinião do Ria, do Sykes e de outros caras, que o item mais relevante, a mudança mais importante desse modelo foi o quadro. Ganho de potência, legal, foi bom, mas de uma certa forma, no mundo das corridas, a gente já tinha acesso a peças mais refinadas, então nossos motores já eram fortes. Mas o que realmente mudou drasticamente é que eles conseguiram trazer das peças que a gente vinha experimentando melhorias para o chassi, que isso é um mundo sem fim, né? Você sempre consegue ir melhorando. Então, qual que é a diferença principal de um protótipo de uma moto GP para uma moto de rua? É que o quadro dela não tem flexibilidade nenhuma, ele é duro, muito, muito duro. Por que uma moto de rua não leva o mesmo nível de rigidez? Porque é muito caro, os quadros muito rígidos são muito onerosos, e aí a moto teria que custar 30, 40, 50 mil euros. Seria uma coisa impossível. Então a indústria vem trabalhando com as ligas e tudo mais para que os quadros sejam mais rígidos. Aí o cara fala, bom, tudo bem, e isso serve para quê? Serve o seguinte, se o quadro é rígido, você consegue frear mais forte, você consegue apontar a moto em direção à curva, e independente do quanto você acelere ou de como você se comporte, ela mantém a linha com precisão. A moto fica muito mais fiel aos seus comandos, ou seja, ela te obedece muito mais. E o maior ganho foi aí. E onde que a gente foi experimentando isso? Quem olha a minha moto, ou também a moto do Sykes e do Ria, fala, a ZX10 igual a que eu tenho. Sim, de fato. Só que durante esses anos, o que a gente ia fazendo? A gente ia recebendo quadros com reforços internos. Então, os caras mandavam, por exemplo, aqui para nós no Brasil, peças de alumínio, geralmente até que grandes, em L, dizendo, ó, tira o seu motor, vai lá e solda isso e vamos ver como a moto vai se comportar. Porque as nossas motos andam com telemetria bem sofisticada, então ela mensura torção e uma série de outros itens. E aí eles foram conseguindo refinar o quadro para que ele seja mais rígido e tenha mais obediência. Na hora que você senta e toca a moto, esse é o item mais relevante, que fica assim gritante. E isso responde, por exemplo, um dos jornalistas virou para mim e falou, mas ela parece que só recebeu um facelift, ou seja, ela só teve uma mudancinha de aparência, como se fosse uma mudança de um ano para o outro e mudou a grade do carro e o farol. Eu falei, não tem nada a ver, é outra moto, mudou tudo. Não tem o que não mudou, mudou a eletrônica, mudou a suspensão, mudou o freio, mudou tudo, mudou o motor. Mas eu ressalto essa mudança como a mais radical. Só que ela realmente é perceptível na hora que você senta e toca. Aí fica um negócio gritante. Aqui volta a falar do virabrequim, volta a falar do quadro. E nessa mudança do quadro, isso é um esforço que vem já de anos dentro do projeto da Ninja, de alongar a balança e compactar o quadro dianteiro, sem perder o equilíbrio da moto. Porque eles descobriram que quanto maior, quanto mais comprida a balança for, mais apoio, mais capacidade você tem de acelerar durante a curva sem perder grip.
Então eles vêm se esforçando. Só que o problema é que quanto mais você alonga a balança, ela tem uma tendência em torcer. Então, para que isso não aconteça, eles têm que investir em ligas, sem fazer com que a moto passe a custar 10 mil euros a mais, eles têm que desenvolver ligas que permitam que a balança vá para o varejo sem custar uma fortuna. Eu uso balança original, sempre usei, mas no Mundial a balança são as balanças que passam por desenvolvimento. Esse desenvolvimento dessa parte do chassi não é feito só pela equipe do Mundial. Nós no Brasil a gente não participa da balança, só do chassi A. Parte de eficiência aerodinâmica, eles melhoraram muito, fruto também lá do Mundial. Eu já não uso carenagens habituais. Quem acompanha o mundo das corridas mesmo no Brasil deve ver que tem um monte de ZX-10. O desenho da minha carenagem não tem a ver com o desenho das carenagens de outras ZX-10 que andam por aí. Assim como no Mundial, é um projeto específico, porque eles foram desenvolvendo maior eficiência. Então, as mudanças estéticas é muito mais fruto dessa perseguição por eficiência do que realmente uma intenção de ter mudado a cara da moto. É só reflexo disso. E aí a gente entra num item que quando me mostraram, e ainda a moto nem estava pronta, nem estava no varejo, eu falei, essa moto vai custar muito mais, né? Vocês vão tirar ela do combate com as outras 1000 e vão levar para uma outra realidade de preço. Ou vai ter a versão com a suspensão comum e a versão com essa suspensão. Eles falaram, não, vão ser todas com essa suspensão. Jamais existiu no varejo uma moto com bengalas pressurizadas, com cilindros externos de gás. Todo mundo está acostumado a ver, tanto no Mundial quanto no MotoGP. Isso são bengalas que até então, se vocês forem na internet, vocês vão achar a mais chulé da Öhlins lá fora, custa 12 mil dólares. A mais chulé, a versão de 3 anos atrás que ainda é vendida. A nova está 21 mil dólares. Eles passaram a pôr um material muito, muito refinado para uma moto de rua, porque a visão é aquela que eu falei, uma moto realmente de corrida, que o cara pode usar na rua, mas uma moto muito sofisticada. E para que serve essa bengala? Andando, o que você vai sentir é que ela tem uma capacidade muito maior em reter a energia e se manter estável quando você vai agredindo, porque o processo de frear é uma agressão para a bengala, e o que permite a gente frear cada vez mais forte não é só o conjunto dos freios, o disco, a pinça e tudo mais, é muito mais a capacidade da bengala em absorver energia. E aí os caras colocaram uma bengala top. O quanto ela é boa? Nas etapas, eu não fui em todas esse ano, mas agora em Aragon eu me dediquei um tempo para ir conversar com as equipes do Mundial que correm na Superstock. Na Superstock você não pode trocar a suspensão diferente da Superbike. Não tem nenhuma equipe que optou usar o cartucho Öhlins em detrimento de tirar a show original. Em outras palavras, mesmo os caras, mesmo eu que tenho apoio Öhlins da Europa aqui, eu já conversei com eles e já disse, tudo indica que eu dessa vez, sei lá, você pode até manter o logo na minha camiseta e pagar meu FII, que vai muito bem-vindo, mas talvez eu nem use a suspensão, porque parece que as bengalas originais da moto são melhores do que as suspensões que até então vocês desenvolveram, e as equipes do Mundial de Superstock vêm usando ela mesma. É um negócio revolucionário. Eu só não quero me estender porque tem tantos itens, mas eu poderia falar muito sobre essa suspensão. E aí aqui explica todos os detalhes, regulagem de mola em cima, como sempre foi, retorno e compressão no cilindro embaixo. Ela tem 3 vias, ela tem um processo para impedir que o óleo superaqueça, ela separa o funcionamento para não dar batente hidráulico. É um negócio super complexo. É quase que a diferença do homem para o macaco, as bengalas normais e as bengalas com cilindro externo. Nunca existiu isso, então é um negócio muito diferente. Aí vão mostrando as fotos, os ajustes que eu falei, mola em cima e os fluidos embaixo. E aí os jornalistas perguntaram como é que é a suspensão traseira. Também sofreu uma mudança radical, muito melhor do que a anterior, muito mais sofisticada. Ela entrega mais eficiência. O freio, vocês já devem ter visto em fotos e tudo mais,
Vem freio de corrida agora. A pinça é Brembo, o disco é Brembo, o acionador, o Master Cylinder, o burrinho é Brembo, e os flexíveis não são mais de borracha, é malha de aço, que a galera chama de Aerokeep, né? Aerokeep foi uma marca que nem existe mais e faliu. Linha de freio é o nome, e eles são de malha de aço, ou seja, eles não dilatam. O freio não tem mais nem... Você pega a moto para correr, você nem tem mais o que fazer. Assim. Fala, vou trocar, não tenho o que trocar. E uma coisa que eu comento, que pouca gente sabe, é que o item mais importante do conjunto de freio é o acionador. Se o acionador é um acionador diferente, é ele que faz total diferença para que você tenha sensibilidade, para que ele entregue muita força ao pistão, você consiga graduar a frenagem sem ele se tornar borrachudo ou fadigar. E o burrinho é Brembo e todo o conjunto. As outras coisas, aí fala da ergonomia, mas que é reflexo do novo quadro, do esforço deles em economizar peso. A eletrônica é totalmente nova e diferente. Eles pegaram todas as implementações que a gente foi vivenciando nesses últimos anos e tentaram empregar, construindo uma ECU Bosch com novas funções. Então agora, quando a gente fala, entre outras coisas, por exemplo, as motos que ficam falando por aí que tem anti-wheelie, que é o sistema para não empinar, elas basicamente, quando elas sentem que a bengala estica e a roda dianteira está saindo do chão, elas seguram e cortam a potência. E você, no fundo, você não empina, mas você também não anda. Essa nova eletrônica é mais sofisticada, ela permite que mesmo você saindo do chão, a moto continue acelerando. Essa nova ECU, ela calcula aceleração lateral, inclinação e uma série de outras referências para que quando você entre na curva, se você começar a perder a linha, se o quadro desalinhar, se a velocidade, baseado na diferença das velocidades da roda dianteira e traseira, ela interfere no funcionamento das borboletas para que você não espalhe. É isso que esse gráfico se propõe a mostrar. Então, a nova eletrônica é bem mais sofisticada, mas o que eu vou ressaltar é que o controle de tração, que é essa página aqui, antes ele tinha 3 graduações, agora ele passou a ter 5, além da opção de desligar. Então, ele permite que você possa graduar melhor, sem precisar de nenhum equipamento eletrônico de 50 mil euros, como você quer tocar a moto. Com muita interferência no controle de tração porque está chovendo, ou que você vai realmente enfiar a mão e aí você quer pouquíssima interferência. Passou a ter sistema de largada, até então não tinha. Se depois alguém quiser entender melhor como é o sistema de largada, eu vou estar aí, posso explicar. Mas basicamente engata a primeira, segura a embreagem, acelera. Você pode regular se você quer 8 ou 9 mil giros, tem algumas regulagens. Mas a ideia é que assim que a moto começa a andar, o acelerador você não dosa, você cola ele aqui e não faz mais nada, você não se preocupa com o acelerador. Quando a moto começa a andar, porque você vai soltando a embreagem, a eletrônica solta a potência gradual para que você ande de forma mais eficiente para frente, não suba e não patine. Basicamente esse é o sistema de largada. E depois que você passa de 150 por hora ou põe a terceira marcha, ele desativa sozinho. Mas esse é o funcionamento, é o mesmo sistema de largada que a gente usa, que o Sykes e o RIA usam, é exatamente a mesma configuração, o mesmo aplicativo. Aqui fala de uma outra coisa que até então... Aqui fala do ABS, mas eu acho que ABS todo mundo está cansado de ouvir. O ABS é mais sofisticado porque ele só entra em ação realmente na iminência do freio travar. Mas o que tem de diferente, que nenhuma outra moto, a não ser a H2 até então tinha, é o Engine Brake Control. Para quem ainda não ouve essas coisas, mas não está tirando tudo que é possível da moto, fala, isso aí não serve para nada, eu não consigo entender direito para que isso serve, então acho que vale eu gastar um minuto e explicar isso melhor. Uma moto sem Engine Brake Control, que é freio motor eletrônico, na hora que você vai lá e reduz, eu estou em quinta, eu vou entrar numa curva em quarta, você solta a quarta e entra. Por você ter posto a quarta, o giro ele segura o normal, porque a engrenagem da quarta é menor que a quinta, então você tem essa retração do motor baseado só no tamanho da engrenagem. O freio eletrônico é algo que você regula e ele faz com que a moto desacelere ainda mais ou muito menos, ou seja, que você solte ela
quase como, o exemplo é exagerado, mas para fazer vocês entenderem, quase como se você tivesse acionado a embreagem ou se você estivesse em neutro, embora se você acelerar você está engatado. Ou que ela segure muito mais como se você tivesse colocado uma segunda e não apenas uma marcha abaixo. Isso ajuda muito na hora que você tem que tocar rápido, porque você deixa para frear muito tarde e mesmo você não estando na velocidade ideal para entrar naquela curva, porque você tem receio de escorregar, você solta a moto e ela termina de criar essa retração eletronicamente enquanto você vai deitando. Então, se a ideia é andar rápido e com segurança, seja na serra, embora eu não recomende o pessoal descer a lenha na serra, mas especialmente na pista, o freio eletrônico é muito, muito interessante. E eletronicamente nenhuma outra moto tem isso. A Kawasaki foi a primeira a trazer isso. O amortecedor de direção está mais sofisticado, porque ele calcula se você está acelerando, se você não está, a sua velocidade. Então ele não enrijece ou fica mais suave baseado só na velocidade da moto, que até então os outros modelos por aí é só baseado na velocidade. Se você está a 60 por hora ele está solto, se você está a 180 ele está mais rígido. O novo modelo da Kawasaki ele tem a ver com algo que é vital, que é o fato de você estar acelerando ou não. Então ele cruza algumas informações. Tem o Quick Shifter, que a galera adora. Eu corri anos e anos sem, nunca fiz questão. Como eu passei a usar uma eletrônica que eu não tenho mais a opção de não usar o Quick, eu me acostumei. E agora a moto vem com. Muita gente pergunta, é só para upshift ou também para downshift, ou seja, reduzir ou não. Ele não serve para reduzir, só para pôr marcha, mas não é nem eficiente a redução sem a embreagem, porque é impossível marcha por vez. Mas você vem a 300 e vai desacelerar a moto em 100 metros, se você não usar a embreagem e soltar a tração para a roda de forma gradual, você não consegue fazer a moto parar no chão. Essencialmente motos comuns, né? Motos comuns que eu falo, que não tem uma eletrônica de 50 mil euros, que as borboletas vão reagir por si só. Que aí seria uma realidade que não existe. Assim, estamos falando de protótipos eletrônicos que são desenvolvidos em uma fase protótipo.